foi uma grande experiência. Esse quase um ano de trabalho que a gente fez juntos. Um documentário que eu adiava, que eu não queria fazer. Com 5 dias de antecedência, eu disse, tá bom, eu topo. Mas a gente se encontra inteira. E aquilo era impossível, porque tinha vários jornalistas pedindo visto. E eu disse, pronto, já me livrei desses caras, porque eles não vão conseguir pegar esse visto inteiro. Eu não tenho que ficar explicando porque que eu não quero fazer documentário. E o fato é que vocês conseguiram chegar lá antes de mim. Quando eu desembarquei, o cara disse, ó, os caras daí já estão aí. E eu fiquei assim, eu disse, muito impressionado. Que Deus proteja esse documentário. Não adianta a gente ficar aqui falando, se você não conseguir colocar isso no ar, só vou acreditar vendo mesmo. Estaremos em vários continentes com as televisões ligadas. Vamos ver. Esta é uma produção original de People and Arts. Bogotá, capital da Colômbia. Feira Internacional do Livro. Milhares de pessoas aguardam a chegada de um ídolo. É o escritor brasileiro Paulo Coelho, que faz a primeira visita ao país. Ele recebe o tratamento de um astro do mundo pop. Paulo Coelho se aproxima, pede calma e perseverança para a legião de fãs. Eles querem, ao menos, um autógrafo. Quero pedir-lhes paciência. Vou firmar todos os livros, espero que tenhamos paciência. Depois de 5 horas, 4.000 livros foram vendidos e autografados. O sucesso já é uma rotina na vida do escritor. Para muitos, ele é um gênio, um alquimista da palavra. It's like music, really, the way that he writes. It's so beautiful. Para outros, uma simples jogada de marketing. Paulo Coelho é um fenômeno de massa. É um fenômeno da indústria cultural de massa. Mas um fato é indiscutível. Publicado em mais de 140 países, traduzido em 52 línguas, com mais de 33 milhões de livros vendidos, Paulo Coelho é um dos 5 maiores best-sellers de todo o planeta. O escritor é idolatrado até em países islâmicos, fechados à literatura estrangeira, como o Irã. Paulo Coelho teve uma trajetória repleta de obstáculos e dificuldades. O simples desejo de querer ser escritor é reprimido pela família. A reação dele é violenta. Se transforma num adolescente rebelde a ponto de ser internado como louco em hospital psiquiátrico. Nos anos 60, junto com toda uma geração, Paulo Coelho se envolve com sexo, drogas, magia negra e rock and roll. Participa de movimentos de contracultura, enfrenta a repressão e a tortura da ditadura militar no Brasil. Os diversos encontros e desencontros com a magia negra e o catolicismo irão inspirar o escritor, se transformando em temas centrais da obra dele. Adorado por milhões de leitores e rejeitado pela crítica literária, Paulo Coelho é um dos escritores mais conhecidos em todo o mundo. I love him very, very, very much. Paulo Coelho é o escritor latino-americano de maior fama internacional. A condição de um dos principais best-sellers do planeta o obriga a fazer inúmeras viagens ao redor do mundo. Apesar de tantos compromissos, ele tenta passar a maior parte do tempo no Rio de Janeiro, cidade com a qual o escritor tem uma profunda relação afetiva. Eu nasci em 1947 no Rio de Janeiro. Uma família normal, classe média, meu pai engenheiro, minha mãe dona de casa. E a primeira grande sensação que eu me lembro é a sensação de estar vivo. Acho que todos nós, existe um momento em que você percebe que está vivo. Que você se dá conta que aquilo é vida, que existem outras pessoas, porque no universo da criança só existe você. Aos 7 anos de idade, o primogênito de uma família de formação conservadora e católica é levado para uma tradicional escola jesuíta. Os
pais, Lígia e Pedro Coelho, matriculam o menino no Colégio Santo Inácio, onde a prática religiosa é obrigatória. Era muito duro, porque a fé, que mais tarde viria a ser a grande linha condutora da minha vida, naquele momento era uma coisa imposta. Consequentemente, eu detestava. Detestava ir à missa, coisa que eu adoro hoje em dia. Detestava ter que rezar, detestava tudo. É nos austeros corredores do Santo Inácio que surge, pela primeira vez, o desejo de ser escritor. Fizeram um concurso de poesia. E nesse concurso de poesia eu ganhei. E eu me lembro que eu peguei o bonde. O Rio de Janeiro naquela época tinha bondes. Aí cheguei em casa todo animado e disse: descobri meu sonho, eu quero ser escritor. Paulo participa das atividades da Academia de Letras da escola e começa a se dedicar a escrever. Ele escrevia muito e provavelmente ele de repente lia algum texto e não achava que saiu bem como ele queria ou não era aquilo que ele queria escrever. E um dia eu peguei uma redação no lixo e guardei comigo, porque volta e meia eu tinha redação no colégio para fazer. E num dia caiu uma redação, como sempre caía, e eu, mais do que prontamente, desamassei e copiei a redação do Paulo Coelho. E depois de um tempo, veio a notícia de que a minha redação tinha sido premiada e que ela ia ser publicada na revista da escola, e eu ganhei até como prêmio o livro do Pequeno Príncipe. A vontade de ser escritor aumenta. Paulo continua a escrever cada vez mais e lê intensamente. Mas os pais reprimem o desejo dele de se dedicar à literatura. Eles têm outros planos para o futuro do filho. O Paulo sempre quis, desde a infância, ser um escritor. Apesar da nossa tendência de querer que ele fosse uma pessoa que fizesse curso de engenharia. Eu me lembro que a minha mãe se virou e disse: meu filho, é hora de você acabar com isso. E eu fiquei muito traumatizado, porque você nesse momento valoriza muito o que a tua mãe está falando. A intransigência dos pais cria uma grande revolta em Paulo Coelho. A leitura de Trópico de Câncer, do autor norte-americano Henry Miller, é decisiva. O livro conta as angústias de um homem que decide viver sem considerar as convenções morais e sociais. Paulo segue o mesmo caminho e se rebela contra os pais num conflito familiar explosivo. E aí comecei a voltar tarde para casa, e aí comecei a beber, e aí comecei a entrar naquela vida de um adolescente de seus 16 anos, né? Eu saía, eu fumava, eu usava cabelo, uma roupa diferente. Nós dizíamos a ele: chega às 10 horas da noite, e ele não respeitava isso. E assim tivemos esses embates com Paulo. Eu comecei a ter péssimas notas na escola, terminei por levar Paulo no Santo Inácio. E meus pais desesperados, porque o filho é um cartão de visita da família. O pai vê na atitude do filho sintomas de loucura. Chama um médico que, depois de exame psiquiátrico, confirma a suspeita da família. Em 1965, com apenas 17 anos, Paulo Coelho é internado em uma clínica para doentes mentais. Segundo o pai, o paciente vem apresentando modificações psicológicas, principalmente no que se refere à conduta. Tornou-se agressivo, irritável, hostilizando abertamente os genitores. Ainda no prontuário está o depoimento do pai que diz: sinto que o menino vem tomando atitudes cada vez mais extremadas, e isso nos levou a interná-lo. Você acordava, tomava os remédios que você não sabia para que era. Olhava o Rio de Janeiro, porque a vista é linda, a casa de saúde, é maravilhosa. Ela fica no alto de uma montanha, você vê o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara. Eu vi o anoitecer, eu vi o amanhecer, porque eu não dormia. Ele se isolava na máquina e fazia seus ensaios de escritor. E pela manhã eu o ouvia e via trabalhando, e na realidade às vezes comentávamos sobre as coisas que ele estava tentando escrever. Paulo é submetido a muitas sessões de eletrochoques e a doses violentas de medicamentos. Ele permanece internado por 20 dias antes de ser liberado pelo médico.
A internação psiquiátrica só faz acirrar os conflitos entre Paulo Coelho e a família e faz ele ficar cada dia mais rebelde. Meus pais trancavam a casa e um belo dia eu cheguei bêbado e a porta estava trancada, mas tinha um jardim, eu podia dormir no jardim. Aí eu comecei a quebrar tudo, deixaram eu entrar, eu já acordei com... Dormi, quando eu acordei já tinham 2 enfermeiras me esperando ali. Disse, ó, o senhor está muito agressivo, nós vamos lhe levar agora por bem ou por mal? Eu disse, por bem, vamos para a casa de saúde. Depois de 60 dias da segunda internação, Paulo foge da clínica e não procura a família por 2 meses. Finalmente, sem dinheiro, liga para os pais e recebe a promessa de que não será internado novamente se voltar para casa. Paulo faz amizade com pessoas ligadas ao teatro e começa a trabalhar como ator e jornalista. Os pais repudiam mais uma vez a nova escolha do filho. Nessa época eu já estava começando a fazer teatro. Imagine, teatro. Teatro dos pecados era considerado o pior. Porque era um antro, segundo eles, de homossexuais, de gente vagabunda, de gente que não tem nada que fazer e, sobretudo, gente perigosa. Paulo Coelho passa a 3ª temporada no inferno. Um ano depois da segunda internação, ele permanece por 30 dias no hospital psiquiátrico. Mais uma vez, Paulo consegue fugir e volta para casa. Mesmo depois de 3 internações, nada é resolvido. Ele deixa o colégio, abandona o grupo de teatro e se sente completamente perdido. A família, desesperada, procura outro médico que faz uma avaliação completamente diferente do problema. Vem um outro e diz, seu garoto, você para de fingir, você não é maluco nada, você gostou de ser maluco como, aliás, todos gostam. Entende? Então, eu não vou mandar te internar, não. Agora você vai ter que encarar a vida, se você quiser. 30 anos depois, Paulo Coelho escreve o romance Verônica Decide Morrer, onde narra o drama das internações nos hospitais psiquiátricos. A razão do seu internamento era, até hoje, estranha para ele mesmo. Talvez fosse o seu desejo de ser artista. Algo que todos na família consideravam como a melhor maneira de viver na marginalidade e morrer na miséria. Passado o período das internações psiquiátricas, Paulo Coelho, agora com 20 anos, ingressa na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. O gesto parece indicar que ele vai satisfazer o desejo dos pais. Pouco tempo depois, ele larga os estudos universitários para se dedicar exclusivamente a um grupo de teatro amador, onde é escritor, ator e diretor. É final dos anos 60 e o mundo assiste à explosão do movimento hippie. O Brasil vive uma ditadura militar das mais repressivas. Mesmo assim, a nova onda de liberdade vai influenciar toda uma geração de jovens brasileiros. Paulo Coelho está entre eles, agora de cabelos compridos e fazendo questão de andar sem documentos. Mas aí, esse de novo, né, feito um Harry Miller apareceu no momento certo, apareceram os Beatles. Os Beatles de Sgt. Pepper. Eu disse, esses caras são que nem eu, não estão na universidade, não se regem pelos mesmos valores. Eu vou seguir esse caminho. E aí virei um hippie. E hippie era viajar. A época da loucura. A loucura entende-se sexo, drogas, rock and roll, viagem e magia, a busca espiritual. E aí eu comecei a me interessar por astrologia, e aí comecei a me interessar pelos rituais. A droga começou a ser usada em quantidades monumentais, aquilo evidentemente afetava a minha percepção de vida. E eu comecei a realmente sair de mim e viver a experiência hippie em toda a sua intensidade. Paulo decide escrever sobre a experiência da contracultura e funda a revista Alternativa 2001, que reúne hippies do Rio de Janeiro e só consegue ter 2 edições. A revista chama a atenção de Raul Seixas, um produtor musical da CBS. Raul está em busca do sucesso como roqueiro e tenta lançar o primeiro disco. Convida Paulo Coelho para escrever letras em parceria. O primeiro disco de Raul Seixas, Krieg Ra Bandolo, é lançado em 1973.
Mas é com o disco Gita, de 1974, que Raul irá conquistar o Brasil. 7 das 12 músicas são criações da dupla Paulo Coelho e Raul Seixas. As canções trazem a grande marca da parceria, as referências místicas e esotéricas. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida. Gita vende 500 mil cópias e chega ao primeiro lugar nas paradas de sucesso. O início, o fim e o meio. Então, de repente, eu que nunca tinha ganho dinheiro na minha vida, um belo dia eu vou checar os direitos autorais, nem tinha noção, e eu tô lá com uma quantidade imensa de dinheiro. Paulo Coelho compõe mais de 60 músicas em parceria com Raul Seixas até 1976. E juntos mudam o panorama do rock brasileiro. Eu fazia letra, ele fazia música, mas a gente queria criar uma revolução. Uma revolução em plena ditadura militar brasileira. Então inventamos a Sociedade Alternativa. Em 1973, iniciam as atividades da Sociedade Alternativa, grupo que reúne, entre outros, Paulo Coelho e Raul Seixas. Viva! Viva! Viva a Sociedade Alternativa! Viva, viva! A organização defende uma liberalização de costumes, se opõe ao modelo de vida proposto pelo capitalismo e se inspira no mestre da magia negra, o inglês Aleister Crowley, conhecido como a besta do apocalipse. Eu acredito que nem mesmo eles tinham clara proposta de uma sociedade alternativa, a se acreditar inclusive no grande lema, né? Faze o que tu queres, pois tudo é da lei. Você pode fazer qualquer coisa. Seria isso a sociedade alternativa. Tomar banho de chapéu, quer dizer, todo o desbunde, tudo que você quiser fazer, tudo isso é permitido. Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu. O grupo Sociedade Alternativa lança a Fundação de Craig Rapp, um manifesto em quadrinhos que fala sobre a expansão da consciência através do uso da imaginação. A ditadura militar vigente no Brasil identifica na revista uma ameaça política e proíbe a circulação. O que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Um belo dia, tchum, me prenderam. Prenderam o Raul. Soltaram o Raul em 2 horas, porque ele era famoso. Mas eu era o letrista. E eles disseram, esse cara é o cérebro de tudo que está acontecendo aqui. E aí foi o processo da prisão, que foi extremamente doloroso. Paulo Coelho sai da prisão 2 dias depois e acredita ter passado por uma das mais terríveis experiências da vida. Porém, o pior ainda estava por vir. A repressão armada sequestra o escritor, que é levado para um centro militar de tortura. Eu estava de táxi indo para a nossa casa e nesse momento fecharam meu táxi e saíram os caras armados e já me puxaram. E eu caí na grama. E olhei na minha frente e vi o Hotel Glória, que é um hotel aqui do Rio de Janeiro. E disse, vou morrer. Isso tudo assim muito rápido, né? Eu senti a arma atrás de mim. Eu disse, vou morrer. Eu vou morrer olhando no hotel. Eu vou morrer com 26 anos, não é justo. Aí fui para um centro de tortura, né? Foram, acho que, os piores dias da minha vida. E sabe o que me salvou? Foi o fato que, num dos interrogatórios, eu disse, meus amigos, eu sou louco. Você sabe que eu já tive internado 3 vezes em uma casa de saúde e comecei a me arranhar. Eles estavam me torturando, eu disse, eu vou me torturar mais. E peguei e passei a mão aqui assim. E começou a sair sangue. Parou a tortura. Eu sei que no dia seguinte ou 2 dias depois me soltaram. Assim como me prenderam, me soltaram. Você sai da prisão, mas a prisão não sai de você. Você fica ainda com a prisão dentro. E aí eu disse, chega. Tô com medo. Tô frágil. Tenho 26 anos. Já vivi todas as minhas loucuras. Já usei todas as drogas, menos heroína, mas não quero mais saber dessa história. Não quero mais saber de música, não quero mais saber de nada. Quero ficar normal.
Na busca de ficar normal, Paulo Coelho consegue um emprego na gravadora de discos Polygram. No novo trabalho, conhece Cecília McDowell. 3 meses depois, eles se casam com todas as formalidades tradicionais. Aí a gente casou na igreja. Eu fui de careta mesmo, vestido de gravata, a Cecília com vestido de noiva. Raul Seixas, o tal superstar, ele foi meu padrinho, ele foi vestido de óculos escuros. E aí eu tinha dinheiro, as músicas continuavam rendendo, eu tinha os apartamentos, peguei a Cecilinha e fui morar em Londres, querendo escrever o livro da minha vida. Londres, 1977. Paulo Coelho passa a viver num pequeno apartamento e compra uma máquina de escrever. Ele agora tenta se dedicar exclusivamente à literatura. Nessa época ele era completamente determinado nessa coisa de se tornar um escritor. Eu sentia que tinha até um certo sofrimento nele. Fiquei em Londres 1 ano, não consegui escrever absolutamente nada. E eu comecei a convencê-lo de voltar. Ele falou, eu não posso voltar porque aí é a clareza de que eu fracassei nesse ano, né? A não ser que você venha aqui me buscar. Você vindo me buscar, eu tenho uma desculpa, que você veio e me levou, né? Em 1978, Paulo e Cecília voltam ao Brasil. Ele mais uma vez trabalha numa gravadora de discos, agora num cargo executivo na CBS. Mas é por apenas 2 meses. Paulo Coelho não está feliz. Larga o emprego, separa-se da mulher e reencontra uma antiga amiga, Cristina Oiticica. A gente nunca tinha se aproximado, porque eu sempre tinha um namorado, ele tinha sido casado outras vezes, e nesse dia ele me chamou para ir ao cinema e nós fomos ao cinema. 1 semana depois, nós já estávamos juntos e estamos casados há 21 anos. Paulo e Cristina vão passar a lua de mel na Europa. Na Alemanha, o casal decide visitar um campo de concentração. É quando Paulo tem uma estranha visão que iria mudar de maneira radical a vida dele. Quando eu tive essa visão, que era de um homem, eu senti que ele dizia que ele ia me encontrar mais tarde. Fiquei apavorado, saí do campo de concentração, comentei com a Cristina. Mas 2 meses depois eu estou num café em Amsterdã e esse homem que eu vi me aparece. Eu disse, meu Deus do céu, é o cara, na mesma hora bateu, né? É o cara que eu vi no campo de concentração. Aí fui falar com ele e disse, eu lhe vi. O homem misterioso tem uma longa conversa com Paulo Coelho e sugere um reencontro com o catolicismo e com o lado bom da magia, através da tradição ligada à ordem medieval chamada Ram. Até hoje, o escritor se nega a revelar a verdadeira identidade deste homem, que se torna mestre e guia espiritual de Paulo e faz uma proposta. A única maneira de Paulo Coelho retomar a verdade é fazer a peregrinação no caminho de Santiago. 14 anos atrás eu cheguei aqui. Nunca podia sonhar. Que na verdade o meu caminho não acabava aqui, ele começava aqui. Então eu tinha meus sonhos de ser um escritor, mas eu não tinha coragem de escrever. Até que eu fiz esse caminho e esse caminho então me reconduziu ao meu sonho. Então tudo é uma questão de perseverança, porque Santiago está muito, muito longe. O caminho de Santiago é um percurso místico realizado por católicos há mais de 1000 anos. O peregrino percorre 700 quilômetros a pé do sul da França até chegar à Galícia, oeste da Espanha, na Catedral de Santiago de Compostela, construída no lugar onde o apóstolo Tiago teria sido enterrado. O caminho de Santiago ele me ensinou algumas verdades básicas sobre a vida. A primeira é ter um objetivo, que no caso dele é Santiago. A segunda é viajar leve, não complicar as coisas, porque senão você não chega lá. E finalmente, a terceira é prestar atenção aos outros peregrinos e saber que a gente aprende com o ser humano mesmo. Em 1987, ano seguinte à peregrinação pelo caminho de Santiago, Paulo Coelho escreve O Diário de um Mago.
onde relata a própria experiência em busca da paz espiritual. Finalmente, ele realiza o projeto pessoal de ser escritor. A minha maneira de agradecer a Santiago, né, toda essa peregrinação, foi ter escrito esse primeiro livro, que foi então o meu rito de passagem. Não existe nenhum pecado em ser feliz. Meia dúzia de exercícios e um ouvido atento bastam para conseguir que um homem realize seus sonhos mais impossíveis. Caminhei tantos quilômetros para descobrir coisas que eu já sabia e que todos nós sabemos, mas que são tão difíceis de aceitar. O Diário de um Mago é o primeiro de uma série de livros em que o escritor explora os temas do misticismo e da religiosidade. No Brasil, o livro é lançado pela pequena editora Eco, do Rio de Janeiro, e não tem repercussão nem de público, nem de crítica. Mas mesmo sem obter sucesso, Paulo Coelho está decidido. Vai dedicar todos os esforços à literatura. O meu editor disse: não quer escrever outro livro? Eu disse: é boa ideia. Só que eu não tinha tema, eu não tinha vivido uma outra peregrinação. Aí eu disse: eu vou escrever um livro simbólico, uma metáfora da minha vida. O Alquimista. O Alquimista conta a história de um jovem pastor. Ao acordar, ele resolve sair em busca de um sonho, encontrar um tesouro guardado nas pirâmides do Egito. Na caminhada, o pastor se defronta com grandes questões da existência, como a crença em Deus e a ideia de que somos responsáveis pelo nosso destino. Para Paulo Coelho, cada leitor precisa descobrir a lenda pessoal que traz dentro de si, o objetivo da nossa vida. O Alquimista é publicado, mas um ano depois, em 1989, somente 900 exemplares são vendidos. O fracasso é total. No final do ano, a editora veio, tinha vendido 900 exemplares, me trouxe o contrato, me deu o contrato e disse: ó, esse livro não funciona. No mesmo ano, Paulo procura uma editora maior para republicar o Alquimista. O inexplicável acontece. Os livros começaram a acelerar. E quando chegou 1990, eu já tinha vendido 500 mil de livros sem que a imprensa tivesse dado nada sobre mim. Por isso, quando eu olho hoje em dia assim, digo: ah, fenômeno de marketing, eu digo: ah, muito engraçada. Em 1992, o Alquimista chega à marca de 1.200.000 exemplares. O livro aumenta cada vez mais as vendas e atinge pessoas que nunca se interessaram por literatura. Uma das coisas que me marcou bastante é a história de você buscar o seu objetivo, né? De você não desistir do seu objetivo. Se você tem um ideal, você não desistir do teu ideal, você ficar percorrendo isso, lutando o tempo inteiro para você alcançar o seu objetivo. Enquanto procurei meu tesouro, todos os dias foram dias luminosos, porque eu sabia que cada hora fazia parte do sonho que iria encontrar. Enquanto procurei esse meu tesouro, descobri no caminho coisas que jamais teria sonhado encontrar, se não tivesse tido a coragem de tentar coisas impossíveis aos pastores. Paulo Coelho moderniza uma tradição bem mais antiga, que é a literatura esotérica. São magos e feiticeiras que não querem revolucionar, não querem desencantar o mundo, querem colocar o mundo a funcionar em seu favor. Paulo Coelho apresenta uma solução mágica para esse mundo, onde a solução de todos os problemas se encontram no interior de cada um. O Alquimista fez com que eu me colocasse no mundo, né, e como parte do mundo mesmo, e que, ouvindo a voz do meu coração, eu podia realizar os meus milagres, eu podia realizar os meus sonhos, assim. O sucesso comercial de O Alquimista abre as portas para o mercado internacional. O livro é publicado na Espanha e na França com grande sucesso de vendas. Logo depois, o livro é lançado nos Estados Unidos com uma intensa campanha de marketing. E entra para as listas dos mais vendidos de jornais importantes, como o New York Times. A meca do cinema mundial toma conhecimento da fama de O Alquimista.
uma das maiores companhias de cinema dos Estados Unidos se interessa em comprar os direitos do livro. Em 93, fui para Hollywood, porque tinham 4 propostas sérias, grandes companhias de Hollywood. E eu disse, ai, que coisa fantástica. Aí o cara fez a proposta, né? Eu tinha pedido para entrar sozinho, a Cristina, minha mulher, tinha ficado no carro. Quando eles souberam, porque eu estava com a minha mulher, a sua mulher ficou no carro? Traz para cá, e botaram ela na sala refrigerada, serviram café e tudo. E eu deslumbrado realmente por aquilo. Paulo Coelho decide vender os direitos de O Alquimista para Warner Brothers com uma condição. O roteiro cinematográfico precisa ser aprovado por ele antes da realização do filme. Eles fizeram 2 ou 3 adaptações, roteiros, dos quais um o Paulo gostou, 2 o Paulo não gostou e do que o Paulo gostou eles não gostaram. Desencantado com os roteiros, o escritor desiste da ideia de transformar O Alquimista em filme. Eles me compraram por $250 mil. Eu já ofereci $500 milhões. Eles riem. Não, a gente não está interessado em vender. Eu digo, mas 100% de lucro? Não, a gente vai fazer. Mas olha aqui o roteiro, e eu saboto. Não estou sabotando Hollywood, eu estou sabotando o filme. O que eu não quero é que eles transformem um livro num filme, sendo esse livro meu. The way that he writes, it's so beautiful. So beautiful. It's a gift that I envy above all others. To me, that's the worst part about being a book lover is I read a great book and, you know, you do kind of think, oh, I'd love to be in this story. I'd love to be this person, but it's kind of the sacrilege of ruining a really beautiful book by trying to turn it into a movie sometimes, I think. And sometimes you cannot translate visually that which a person has created so vividly on paper. You almost don't want to spoil what happens to the mind in trying to imagine what they're talking about by making it real in a movie. O sucesso de O Alquimista é estrondoso. O livro é traduzido para 52 línguas, 140 países e já ultrapassa a marca de 15 milhões de exemplares vendidos. No Brasil, fica 5 anos como best-seller e faz Paulo Coelho entrar no Guinness, o livro dos recordes. Depois da repercussão mundial de O Alquimista, o Diário de um Mago também se torna um grande sucesso internacional. O diário influencia pessoas de todas as partes do planeta e revela para milhões de novos fiéis a rota mística do Caminho de Santiago. No ano que eu fiz o Caminho de Santiago, em 86, fizeram 400 pessoas, 2001, que não era nem ano santo, nem nada, fizeram 450 mil pessoas. No ano santo, que foi em 99, fizeram 500 mil de pessoas. É uma grande alegria, de alguma maneira, ter colaborado para difundir o caminho. Nós tínhamos acabado de ler o livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago, e nos despertou um interesse enorme em fazer o caminho, em descobrir tudo aquilo que nós havíamos lido. I didn't thinking about it, just touched me. That's touched me. This is the reason probably I'm here today, because it's the human, the spirit. E eles perguntavam pra gente por que vem tanto brasileiro. E a explicação, que é o Paulo Coelho, exatamente. This word was inspired by the book of Paulo Coelho, Pilgrims. Paralelo ao sucesso internacional de O Alquimista, Paulo Coelho publica outros livros. Sempre com os personagens centrais que buscam cumprir a lenda pessoal e descobrir a verdadeira vocação. A fórmula é repetida em Brida, em As Valquírias e também Na Margem do Rio Piedra, Eu Sentei e Chorei. Todos sucesso de público. Para o lançamento de O Monte 5 em 1996, o escritor assina um contrato com uma nova editora e recebe um adiantamento de $1 milhão, valor nunca pago até hoje a um autor brasileiro. Não era uma proposta financeiramente diferente, eu acho, de que outros que o Paulo poderia receber. A diferença estava no esforço que foi feito para desenvolver um projeto de divulgação do próximo livro dele, qualificado, bem estruturado, que representasse um aprimoramento do trabalho feito até então. Paulo Coelho se consolida como um dos maiores best-sellers de todo o mundo. Porém, a cada lançamento, o escritor tem recebido duras críticas. Os artigos sobre os livros dele são severamente negativos, classificando o autor como um escritor menor,
e o acusando de criar uma literatura repetitiva e igual. Em 1998, Paulo Coelho muda de gênero literário. Ele abandona o universo esotérico para mergulhar em temas sombrios e escrever sobre os próprios traumas sofridos na adolescência. No livro Verônica Decide Morrer, ele se arrisca a ter uma reação negativa dos leitores acostumados com as fábulas místicas. No meu livro Verônica Decide Morrer, eu procuro abordar a internação, ou seja, a loucura como fonte de fuga da realidade e 2, instrumento de opressão, quer dizer, as pessoas que internam alguém porque essa pessoa é diferente, não deixam exercer a sua diferença. No meu caso, eu fui internado, né, porque eu era diferente e terminei indo para a ideia da fuga. Eu vivi as duas experiências. Mesmo com a mudança temática, Verônica Decide Morrer é um novo grande sucesso internacional. Vende 5 milhões de exemplares em 75 países e é traduzido para 30 línguas. Mas a reação da crítica especializada brasileira continua a ser particularmente negativa. Paulo Coelho volta a trabalhar com sentimentos banais, clichês da vida moderna e não faz nenhum esforço para esconder isso. Continua a praticar uma escrita suja, cheia de sofreguidão, quase desleixada. Verônica é um romance que não começa nunca. É uma reprodução daquilo que qualquer novato escreveria, não? É normal demais para uma história que se passa no manicômio. O texto redundante e simplista de Verônica Decide Morrer dificilmente sobreviverá tanto tempo. Os críticos acusam Paulo Coelho de elaborar uma literatura de consumo rápido e superficial. Muitíssimas graças. Ele escreve livros para um leitor pouco habituado à literatura mais séria, tradicional. São livros a nível do texto, são palavras simples, frases curtas, parágrafos curtos, capítulos curtos. São livros, nós podemos dizer, quase uma literatura imediata, descartável. De forma geral, eu estou comungando com essa crítica que não vê assim com bons olhos a literatura de Paulo Coelho. Eu acho que a crítica tende a concordar sobre o fato de que há uma literatura menor. A rejeição da crítica brasileira ao escritor chega a tal ponto que parece ter contaminado até os órgãos oficiais de cultura. Em 1998, 150 escritores foram convidados para integrar a delegação brasileira no Salão do Livro de Paris. Paulo Coelho, o único escritor brasileiro a ocupar a lista dos mais vendidos na França, não foi sequer convidado. Mesmo assim, ele decide participar do encontro por conta própria e é recebido calorosamente pelo público francês. O presidente Jacques Chirac trata o escritor com honras de Estado. Paulo Coelho é a grande atração do salão e dá autógrafos durante 7 horas. Paulo Coelho sofreu durante muito tempo uma patrulha muito grande, esse tipo de rejeição, de negação. Tentavam tirar a legitimidade do Paulo Coelho. E eu costumo explicar isso de uma forma muito simples. Eu acho que isso, na verdade, era inveja. Porque a inveja se dá desta maneira. A inveja se dá entre os pares, entre os próximos, né, entre os amigos, entre os parceiros, entre os conhecidos, companheiros de trabalho. É sempre assim. Paulo Coelho tem razão quando critica os críticos que dizem não li e não gostei. Isto é uma proposta prepotente e irracionalista. Ele não depende da crítica. Eu acho que ele transcendeu, de certa forma, essa dependência. Indiferente à polêmica sobre a qualidade literária da obra dele, Paulo Coelho continua a fazer sucesso e a ser convidado para palestras, debates e sessões de autógrafos. Sucesso esse que chega até mesmo a países isolados e de tradição fundamentalista como o Irã.
Paulo Coelho é idolatrado e vende milhões de livros na terra dos ayatolás. Ele foi o primeiro escritor ocidental a ser convidado oficialmente para visitar o país desde a Revolução Islâmica. Eu nunca pensei que numa terra tão distante, numa cultura tão diferente, eu fosse encontrar uma acolhida tão calorosa do povo. C'est un honneur pour tous les Iraniens, c'est tout ce que je peux dire. Milhares de iranianos foram as minhas palestras, eu tive a oportunidade de olhar nos olhos desses iranianos e perceber que a gente dividia a mesma fé e a mesma esperança por um mundo melhor. Durante os 10 dias de visita oficial, o escritor conhece monumentos históricos e culturais. Participa de debates e encontros com escritores e leitores, além de assinar milhares de livros para as verdadeiras multidões que o recebem por onde passa. Toda a obra do escritor brasileiro já foi traduzida para o persa, onde ele já vendeu mais de 4 milhões de exemplares. A book is a thought that can travel, and can travel very far away, and can reach millions of hearts. I am a man fighting for my dreams. My first dream was to become a writer, and of course, in the process of becoming a writer, I had a lot of scars in my soul. In the moments that I was hit, I felt the pain. I felt defeated. I felt that I was not understood. But I had, by God's wills, at least the two qualities. I'm not coward and I'm perseverant. Recebi muitos presentes, recebi muito carinho, mas recebi sobretudo a compreensão do meu trabalho e isso me comoveu profundamente. E para minha grande surpresa, minha alma tinha chegado antes de mim, meus livros estavam presentes, eu pude encontrar as pessoas como se fossem velhos amigos, eu não me senti em momento algum um estranho numa terra estranha. Foi uma coisa que me comoveu muito e que me encheu muito de alegria, porque eu sei que existe, além de qualquer coisa, a possibilidade de um diálogo com qualquer ser humano sobre a face da Terra. E o Irã mostrou que isso é possível. I love Paulo Coelho, wow! Depois de longas viagens internacionais, Paulo Coelho sempre volta para o Brasil. A praia mais famosa do país, Copacabana, é o endereço do escritor. Embora ele nunca tenha usado na ficção esse belo cenário, é aqui que fica o centro da criação das novas obras de Paulo Coelho, o alquimista da palavra. Nunca na minha vida escrevi um livro fora do Brasil. Eu posso estar onde eu estiver, no alto de uma montanha nevada, que eu vou todo ano, né? E chego ali e eu digo assim, se eu for escrever um livro, eu tenho que voltar para o Brasil. É o Rio de Janeiro a cidade onde Paulo Coelho decide lançar O Demônio e a Senhorita Twain. Escrito em 2000, o livro retoma o estilo místico e narra a luta entre o bem e o mal. A história se passa num pequeno vilarejo. A chegada de um estrangeiro irá desequilibrar a estrutura social do lugar, já que o forasteiro oferece aos moradores barras de ouro em troca da morte de um inocente. Escrever é uma coisa muito solitária. Você não pode olhar o leitor nos olhos, não pode apertar a mão, sabe que existe esse carinho todo. De repente, num dia de autógrafos assim, você tem a possibilidade de encontrar com a pessoa, de falar com a pessoa, de se comunicar com ela. Exatamente, de agradecer sobretudo. Você teve um ídolo, um cara que você adora, que você tem tudo sobre ele, pasta sobre ele, tudo. Eu tenho todos os livros, leio tudo que sai sobre ele. O cara é super gente fina, sabe? Quando a gente começou a ler os livros dele, a gente não imaginava que ia se encontrar com ele um dia assim, cara a cara. Ele é bem simples, direto. E
fala o coração da gente, né? Ontem eu cheguei em Santiago de Compostela, hoje eu tô no Rio, pra pegar o avião a Belém, hoje à noite. Aí eu aproveitei e saí do aeroporto correndo, pra pegar o autógrafo, e estou indo pra cá. Valeu. Que alegria, hein? Que alegria. O lançamento de O Demônio e a Senhorita Grimm foi na sede da Academia Brasileira de Letras. A academia reúne autores que são eleitos para exercer um cargo vitalício. Paulo Coelho já manifestou o desejo de concorrer a uma vaga para se tornar um imortal. Ele tem uma permanência, né, que se renova. Os livros dele são muito variados. O livro dele, o último livro, não é igual ao anterior, muito diferente. E a verdade é que ele continua aí, continua, acho que atraindo cada vez mais público. Eu não sei até quando isso vai durar, mas dentro de mim algum lugar diz que são livros que vão ficar, que sempre vão ter novos leitores, que vão ficar, que em 10 anos de agora, em 20 anos de agora, provavelmente a gente vai estar lendo os livros do Paulo. A descoberta em cima da obra do Paulo vai ser contínua, ela não vai parar. Na verdade, o Paulo é um cara brilhante, que vai ser brilhante por toda a vida dele, pode ter certeza disso. Tudo que eu coloco no meu livro, seja ele qual for, é algo que está na mais profundo do meu ser, que eu não estou nem vendo, mas que no ato de escrever eu descubro. Então aquela é a minha verdade e sobre aquilo eu vou escrever. Então eu acho que todo o meu trabalho, seja uma experiência direta feito no Diário de um Mago, seja uma metáfora feito alquimista, seja uma história que me contaram, feito Brida, que a própria Brida me contou, ou O Demônio e a Senhorita Prim, que é o meu lado bom e o meu lado mau na sua constante luta, ele reflete a minha alma.